Olá, bom dia. O programa Notícia de Frente começa agora, são 6h04. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Governador Mauro Mendes lança desafio a presidente da República em relação aos combustíveis. Vamos falar também do reajuste concedido pelo presidente aos professores da educação básica. Mais uma polêmica se forma porque prefeitos de todo o país rechaçam esta medida do presidente da República. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Paulo Coelho. Seja bem-vindo. Sexta-feira. Pois é, bom dia, Luciana e Daniel. Bom dia a você que se liga aqui conosco já de manhã, como todos os dias. Hoje é meu botar fora aqui, né? Hoje é meu botar fora, mas é com muita satisfação que durante essa semana estive aqui com esses dois colegas que eu admiro muito e com você principalmente, telespectador aqui do A Notícia de Frente, que tenhamos um dia saudável, produtivo e abençoado por Deus. Que assim seja, Paulo. Bom dia para você, Daniel Petengil. Sexta-feira, hein? Sextou, Luciana. Bom dia, Paulo Coelho. Bota fora, não tem nenhum bolinho hoje, né? Não tem, né? não tem. Bom dia a você que nos assiste e acorda cedo para nos acompanhar todos os dias. Olha, Paulo, mas eu tenho certeza que, nossa, teremos você aqui outras vezes nessa bancada. Eu vou até já agradecer a sua participação aqui dessa semana toda. Foi um prazer recebê-lo. Já tive a honra de estar com você aqui em outras edições e não vai faltar a oportunidade. Estaremos sempre chamando, estaremos aqui. De vez em quando a gente passa alguma raiva em vocês, né? Outro dia eu chamei a Luciana de baixa renda aqui, acho que ela não gostou muito. Acho que não gostou nem. O Daniel também essa semana. Eu chamei ela de baixa renda, chamei o Daniel de baixa renda. Mas não foi no sentido maldoso, não. Mas olha, enfim, é isso. O Paulo Coelho, você falou em baixa renda e já me lembrou aqui a polêmica grande que se formou ontem, né, Daniel, em relação aos professores da educação básica, porque o presidente da República, ele concedeu um reajuste da ordem de 33% aos professores. Isso traria um impacto superior a 35 bilhões de reais. Só que essa conta não é o governo federal que paga, mas sim os prefeitos. E aí, Paulo Coelho, e aí, Daniel, a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional também, já emitiram notas dizendo, e aí, como assim? Quem vai pagar essa conta? Que a educação precisa realmente ter mais atenção? Todos nós sabemos, mas conceder um reajuste desse imediato de 33%, como que as prefeituras, nesse momento, vão conseguir arcar com esse reajuste? E aí eu começo esse tema perguntando para vocês, viu, Daniel? Olha só, nós sabemos aqui o quanto os professores precisam e devem ser melhor remunerados. Disso não há dúvida. Os alunos precisam de ter uma educação de qualidade e digo aqui, a estrutura escolar também precisa de melhorias e sabemos o quanto é pequeno em muitos municípios o salário de professor. Mas aí vem o presidente e repassa essa conta em um momento em que ele também cortou do orçamento recursos para a educação. Ou seja, o que eu quero colocar aqui? Essa medida do presidente, de fato, é para atender às necessidades dos professores da rede municipal de ensino ou para tentar ficar um pouquinho melhor com a imagem dele em relação a essa classe tão volumosa assim, porque se ele corta recursos federais para a educação, como que ele repassa essa conta aos municípios? Qual é o seu entendimento em relação a essa decisão do presidente? Pois é, é importante destacar que ele tomou essa medida contrariando, inclusive, o próprio Ministério da Economia e o da Casa Civil, que recomendaram prudência nesse momento, né, e que não se chegasse a um valor, um índice tão alto. Os professores sempre, historicamente, são uma categoria muito sacrificada no país, merecem realmente atenção por parte do poder público, mas essa atenção não aconteceu nos últimos 3 anos ou antes, estou falando de 3 anos por causa do mandato mesmo do atual presidente. Agora, em 2022, que é um ano eleitoral, que ele pode ter dividendos eleitorais muito importantes com essa categoria que emprega milhões de pessoas no país, o presidente resolve fazer essa grande reajuste de mais de 33%, alegra realmente a categoria da educação básica no país todo, mas acaba colocando um abacaxi gigantesco no colo dos prefeitos, né? Muitos municípios
que mal tem como se sobreviver ou tem como subsistir financeiramente, vão ter que arcar com essa conta que será altíssima, né? Já a Confederação Nacional dos Municípios estima que o impacto seja de 35 bilhões aos municípios, né? Caso a medida seja realmente entre em vigor, não tem como a gente desvencilhar essa análise dessa questão do ano eleitoral de 2022. O presidente que tem, segundo aí umas pesquisas, tem aparecido ainda bem atrás do ex-presidente Lula nas intenções de voto e houve uma queda muito grande da popularidade dele desde o ano passado, com a questão da pandemia, continua uma rejeição muito grande, está tentando aí adotar medidas populistas, né, realmente para conseguir ficar com uma imagem melhor, como você destacou, e conseguir lá na frente, em outubro, chegar com um fôlego maior para conseguir a reeleição. Além dessas medidas, ainda tem a PEC dos combustíveis e vem outros eu chamo de pacote de bondades que o presidente tem pensado em colocar em prática ao longo do ano. Paulo Coelho, você tem algum outro tipo de entendimento em relação a esse reajuste concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite 33% de aumento aos professores quando havia um teto mínimo, por exemplo, o mínimo 7%, o máximo 33%, e pela primeira vez na história do governo do presidente, ele concede esse reajuste máximo. Isso, de fato, é para atender os professores ou também, na sua avaliação, tem um viés eleitoreiro por trás disso, já que vai repassar essa difícil conta para os municípios? Então, estamos no ano eleitoral, ponto. Isso é inevitável você fazer essa correlação, não é? Temos um ano eleitoral, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ainda não anunciou candidatura à reeleição, nem pode, não é? Mas assim, é uma situação que o grande pulo do gato aí são os mais de 30% de reajuste. O que tem que se lembrar é que está sendo feito dependente se é eleitoreira, se não é. O fato é que ela é legítima, não é? Agora, como que você vai fazer o omelete sem quebrar o ovo? Ele tem essa possibilidade de promover o reajuste. Essa informação que o Daniel passou, eu não cheguei a ver, se não teria o aval do Ministério da Economia. Eu tenho dificuldade de entender o presidente tomando a decisão dessa sem que passe pelo crivo da equipe econômica, não é? Então, assim, eu estou até vendo a Confederação Nacional dos Municípios, os partidos de esquerda entrando na justiça contra o reajuste. O fato é que, se tem uma categoria que precisa, eu acho que até mais do que a da segurança, de reajuste salarial, essa é a dos professores, ensino básico, ensino médio, e acho e vejo com extrema otimismo, vejo com bons olhos esse reajuste. Aí quem está falando porque é ano eleitoral, porque ele está sendo oportunista, aí cada um faz a sua leitura. Eu vejo pelo lado melhor da situação, que aí vem a história, mas os prefeitos, como que eles vão arcar com essa responsabilidade? Eles precisam ter esse lastro para garantir. Ora, é assim que as coisas funcionam. E, para você ter uma ideia, nesse ano pandêmico de 2021, os prefeitos no país inteiro, com as suas respectivas prefeituras, nunca tiveram tanta facilidade de fechar o ano como foi nesse ano que passou, por exemplo. Que receberam recursos do governo federal. Não teve pelo menos que eu tenha conhecimento, aqui no estado de Mato Grosso, que atrasou, por exemplo, folha de pagamento, 13º, porque tiveram a saúde financeira para tanto, não é? E agora vem essa situação aí do reajuste. Eu acho que nós temos que entender, temos que fazer a leitura crítica, temos sim. É uma situação que vai deixar os municípios aperreados, não é, com dificuldade para tentar arcar com essa responsabilidade? Suponho que sim, mas como que você vai fazer um omelete sem quebrar o ovo? Vai ter que lidar com esse caminho, vai ter que procurar formas, quem sabe até recorrendo ao governo federal para achar uma forma financeira até para chegar no ponto de arcar com essa realidade. Eu vejo
fico muito contente por ter uma categoria assistida. Teve o orçamento geral da União, que teve um corte de 3 bilhões e 100 milhões de reais. E dentre as áreas que o governo usou para cortar, para chegar nesses 3 bilhões, a educação está lá, infelizmente, não é? A educação sempre está lá, não é? Mas não é de agora, não. Você viu no governo Dilma, por exemplo, foram 10 bilhões assim, que eles tiraram num ano onde não tinha pandemia, não é? Agora chegou-se, lamento muito o corte, né? O orçamento geral da União para 2022 fechou na casa dos 4 trilhões e 700 milhões de reais, houve o corte de 3 bilhões e 100. Não foi só a educação, outra ciência e tecnologia, por exemplo, importantíssima, teve corte, foram mantidos outros importantes compromissos, né? Essa questão aí do Auxílio Brasil foi mantido, né? Essa questão do reajuste aí para os servidores da segurança foi mantido. Agora chega a questão aí da educação. Eu não vejo esse drama todo aí, drama diferente daquilo que sempre houve. Eles sempre tiveram alegações de dificuldade para pagar isso ou para pagar aquilo. Eu acho que a categoria tem que comemorar. Agora, acho essa uma forma de arcar com esse compromisso. O que eu estou antevendo é instituições como a Confederação dos Municípios, partidos políticos, entrando na justiça contra esse reajuste, que seria um absurdo na minha avaliação. E um dos efeitos, Lu, também, se me permite, desse aumento, que é o máximo que eles poderiam dar, 33%, é que outras categorias também reivindiquem a mesma coisa. Sim. Né? Eu também quero o máximo, né? É justo, né? Os policiais, bombeiros, não quero só 5%, quero 30%, né? Então, acho que o governo federal vai ter que estar preparado também para arcar com essa cobrança. É assim, Paulo, o que a gente está colocando em questionamento aqui é o fato de que você mesmo disse, olha, eu não sei qual foi a opinião da equipe econômica. A equipe econômica do governo não deu aval para esse reajuste máximo. O Paulo Guedes, o ministro da Economia, disse o seguinte, olha, a condição dos municípios seria conceder um reajuste bem menor, de apenas 7,5%. Então, só para responder aquilo que você colocou aqui na bancada, o presidente tomou por si só essa decisão, não tem o aval do ministro Paulo Guedes, que disse que deveria ser de apenas 7,5%. Eu fico muito feliz pelos professores, eu gostaria até que eles ganhassem muito mais, porque se realmente esse reajuste for repassado, eles vão sair de um piso de R$ 2.880 para um plus aí de R$ 1.000 a mais. É significativo porque todo brasileiro perdeu o poder de compra com a sua remuneração. Agora, o que eu estou questionando aqui é o fato de que, como o presidente da República propõe um corte do orçamento da educação superior a 738 milhões de reais, e você mesmo disse em relação à ciência e tecnologia, o corte foi superior a 70 milhões. Então, assim, ele não traz uma solução, ele repassa isso para os municípios, muitos municípios vão ter condições, não tenho dúvida disso. Agora, outros municípios, de fato, aqueles menores, eles vão ficar em situações delicadas para conseguir pagar. Mas eu gostaria realmente que todos os municípios encontrassem, sim, de fato, condições para pagar, para remunerar melhor os seus professores. E daqui a pouco, gente, vamos ter uma participação ao vivo lá de Várzea Grande, viu? Por quê? Paulo, nem o Fundeb, tá? Alguns municípios estão repassando aos professores. Mas a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre isso, sabe por quê? Eu quero ouvir a sua opinião aqui a respeito desse reajuste dos professores, viu? Doa a quem doer, eu conto com a sua participação em massa. Pode comentar aqui, por favor, tá? Porque enquanto você vai escrevendo aí pra gente, eu vou chamar ao vivo o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer informações pra gente do trânsito, porque tem liberação de uma obra importantíssima hoje. Então já temos aí a participação do repórter Antônio Carlos Silva. Conta pra gente, Antônio, vai acontecer de fato então a liberação e conta pra gente onde você está. Bom dia para você, para sua equipe. Bom dia, Luciana, Paulo, Daniel, e a você acompanha a notícia de frente. Enquanto vocês falavam aí do reajuste para os professores no Brasil, muitos motoristas passando por aqui onde nós estamos, pedindo, não vem a hora da liberação desse local. Nós estamos precisamente aqui na trincheirona da Jurumirim, onde daqui a pouco às 8 horas da manhã o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, virão pessoalmente
para entregar a obra, liberar o trecho aqui do Mergulhão, pedir para o Jean Carlos mostrar no detalhe, aqui do Complexo Viário Engenheiro José Luiz de Borges Garcia. Esse local ficou interditado por 7 meses, desde junho do ano passado. E isso foi necessário porque o governo teve que fazer uma reforma praticamente da trincheirona. O que foi necessário fazer aqui? Pedir para o Jean mostrar, nós temos os paredões do mergulho aqui dos dois lados e o governo teve que refazer essa concretagem das paredes, onde havia infiltrações. Elas também, as paredes, foram impermeabilizadas. O Estado teve que fazer o sistema de drenagem aqui no solo, para isso retirou o antigo asfalto dos 900 metros, a trincheirona tem quase 1 quilômetro e precisou retirar o asfalto dos dois lados, tanto para quem vem da região do terminal rodoviário para o Cochipó, como vice-versa. E trocou esse asfalto. E aí houve também outra troca dos postes aqui que sustentam a iluminação com lâmpadas LED. Essa obra de reforma aqui da trincheirona Jurumirim custou 14 milhões de reais aos cofres públicos estaduais. Mas é bom lembrar que essa aqui era uma obra da Copa do Mundo 2014, ela foi entregue pós-Copa do Mundo, em novembro de 2014, e na época o Estado já tinha pago por essa obra, 50 milhões e meio de reais. A notícia boa de hoje, dessa sexta-feira, 28 de janeiro, é a liberação aqui do mergulho. Mas é bom lembrar os motoristas, porque assim que o mergulho for liberado, na sequência, haverá interdição das pistas superiores, as pistas marginais, nos dois sentidos, porque também nelas há problemas. Asfalto rachado, buracos que precisam ser consertados para melhorar o tráfego em Cuiabá. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui na Notícia de Frente. Luciana, Paulo, Daniel e a você que acompanha. Até já. Até já, Antônio. Obrigada pelas informações. E olha só, a notícia maravilhosa, agrada com certeza todo mundo que mora aqui na capital, porque esse caminho aí, gente, quem não faz, né? Miguel Sutil, um trecho tão importante. E aí nós temos também uma outra informação, né? Porque não vai ser a liberação total das alças laterais. Vai acontecer depois, né, Daniel, o fechamento das áreas superiores para readequação do asfalto, mas deve ser uma obra em um tempo bem menor. Mas é uma grande notícia e gosto até de ver aí a diferença, né? Aí sim, parece, vamos passar lá depois, que tem cara de obra nova. Olha lá, Paulo, sim, a diferença. Já não tem mais, não, continua assim, viu? Com aquele sistema de drenagem lateral. Logo, logo a gente vai, então, pelo jeito, ter aquela imagem novamente de aspecto de sujeira, de encardido, que pena, viu? Mas em nenhum momento o governo disse que iria conseguir mudar, de fato, esse sistema de drenagem, infelizmente. Bom, mas uma obra aí com um impacto financeiro superior a 14 milhões de reais e você que transita pela Miguel Sutil vai sentir, claro, diferença já no trânsito com a liberação dessa obra às 9 horas. O motorista sentir segurança de que a obra foi bem feita, não há riscos estruturais, né? A gente vê que já é um aspecto bem diferente do pavimento ali, também das proteções laterais. E eu estava até fora do ar aqui comentando com a Luciana que eu, por exemplo, faço essa rota, eu vou ser impactado diretamente, justamente por aí, ó, que nas alças laterais o fluxo vai ser interrompido, porque quem mora aqui para o bairro Bosque da Saúde, ali para o Leblon, vai ter que ter uma rota alternativa a partir de agora, mas vai ser necessário realmente essa correção também das alças laterais. A gente tem visto, está vendo aí a obra, a gente espera que não tenha de novo aquele aspecto, porque assim, muita infiltração, né, principalmente as paredes aí. Laterais pareciam que dava um aspecto de que a obra era muito antiga já e estava desgastada. Mas ficou bom, né? Vamos torcer para que os motoristas tenham tranquilidade para passar. E o fluxo vai ser muito maior, né? Agora por baixo. O mergulho, como diz o Antônio Carlos. O mergulho, é isso aí. Olha só, gente, eu vou aqui então para as mensagens. A gente entrou uma questão importante no momento, falando da educação. Que bom que os professores poderão, quem sabe, ter esse implemento, isso se não houver aí uma judicialização em relação ao percentual. Mas eu vou reiterar aqui, viu? Os professores realmente precisam ter um novo olhar. Eu me lembro de uma época em que os professores tinham orgulho
da sua atividade, da sua profissão. Existiam até professores na época que saíam de outros serviços públicos porque a remuneração era maior e o prestígio nem se conta, né? Hoje a gente vê uma triste realidade dos professores deste país. E vamos ver de que forma os prefeitos podem se articular, então, para conseguir já pagar esse reajuste. Tomara que isso realmente prevaleça, né? Exato. Tirando de cenário também todas as questões que envolvem isso no momento. Vamos lá, então, para as mensagens. Vamos ver. Bom dia, Luciana, Paulo, Daniel. É muito drama, como disse o Paulo, basta se comparar o piso salarial dos professores com o auxílio alimentação de um juiz. Verás que esse piso está muito defasado, deveria ser maior ainda e não é verdade que só os prefeitos pagarão a conta. Olha, essa mensagem aqui, vou até reiterar algo importante, viu? Nós sempre falamos aqui do cabide de emprego de muitas prefeituras, inclusive até o Ministério Público daqui, está pedindo a sua contribuição para denunciar, por exemplo, Paulo, o nepotismo, tá? E aí a gente entende o quê? Que a máquina, quando está inchada, tem ali muitos penduricalhos. Talvez seja o momento, então, dos prefeitos, né, realmente colocarem ordem na casa, pagar aquilo que é devido a quem merece. Aí, para de chorar um pouquinho, seria isso também uma alternativa? Sim. Não podemos esquecer esse outro lado, né, Daniel? A gestão pública tem ali o orçamento principal, que ele se escorre, às vezes, por alguns buracos, justamente são esses penduricalhos, essas vantagens indevidas aí a determinadas categorias. Se houver um controle melhor sobre isso, lógico, vai sobrar mais dinheiro, né, para as gestões e para você conseguir dar conta, né, de pagar o justo, realmente é o justo, a categoria que merece muito, que são os professores. Exatamente. Aí, por que eu disse em relação a essa medida do presidente que me causou estranheza é o fato apenas do corte que ele fez na educação. Eu disse o seguinte, olha, se o presidente está tão preocupado assim com a educação, por que ele propôs um corte de 730 milhões de reais para a educação e outros para a pesquisa, superior a 70 milhões de reais? Se ele realmente quer dar um plus na educação, não deveria ter excluído esta outra parte da educação que sai do bolso do governo federal. Mais de 700 milhões vão afetar, estão preocupando justamente a educação superior, né? As faculdades, inclusive a faculdade de medicina, gente. Exato. Vamos lá, bom dia, bancada. Mais do que justo esse reajuste, dependendo dos gestores estaduais e municipais, eles nunca têm condições de pagar. Prova disso é o nosso governo, cofre cheio e funcionário mendigando o salário. Francisco, uma queda de braços. Não são todos os servidores mendigando salários. Vamos reforçar aqui que realmente, a exemplo dos professores e de outras categorias, até mesmo da saúde, tá? Reclamam muito das condições salariais frente a disparidades de servidores do executivo, principalmente de outras áreas. O caminho é muito fácil, gente. O caminho é muito fácil. Não é uma varinha mágica que você vai conseguir resolver, mas vamos pegar isso que o Daniel falou e que a Luciana também falou. Se você tiver uma gestão equilibrada, uma gestão enxuta, cortar os privilégios, não é? Cortar os vazamentos ali, é possível. Ah, Paulo, como é que você vai fazer isso numa prefeitura de Lambari do Oeste, por exemplo, que tem um ínfimo orçamento e tal? Mas proporcionalmente, se você fizer o seu dever de casa, você vai conseguir, por uma causa nobre, justíssima, que é o reajuste para os professores, conseguir chegar na garantia desse reajuste. Ah, mas o presidente... Nós citamos isso ontem, eu fiz questão de falar sobre isso, que esse corte foi um corte lamentável, o corte que o presidente fez de 3 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento geral da União para esse 2022. Aí teve a educação, com esses 700 milhões aí, teve a ciência e tecnologia, só INSS, para você ter uma ideia, também outros 700 milhões de reais aproximadamente foram. Agora, é praxe de todo o governo que passa por ali. Eu citei os 10 bilhões aí no governo Dilma, de um dos orçamentos que houve nas últimas gestões dela. Sempre existe que na hora, para se adequar àquela gasto, as despesas com o pessoal, com as questões sociais do governo, ele precisa fazer esse ajuste aí, não é?
Agora, vai ter que cortar, alguém vai ficar chateado, vai ficar grilado, e nesse caso, no princípio de agora, houve esse corte de 3 bilhões e 100 milhões aí, que algumas áreas, inclusive da educação, que eu lamento muito, e aí o presidente faz isso agora, ele sanciona, aí as coisas vêm um momento que não é inevitável politizar, mas ninguém, especialmente o pessoal da oposição, aqueles que não são, que torcem o nariz, eles vão alegar, ano eleitoral, por isso que ele está fazendo isso, por isso que ele está fazendo aquilo. É o custo, é o preço que ele vai ter que pagar por isso. Mas o fato é que nem a gente observa alguns comentários que estão chegando aqui, não é? É um reajuste que vem em boa hora, que, aliás, demorou para vir, não é? Ainda vem pouco ainda, eu acho que devia ser mais. Eu comemoro, eu acho que a gente tem que comemorar, e que os prefeitos se virem nos 30 aí. Como, Paulo? Se virar nos 30, como assim? Ué, acabei de falar. Gestão enxuta, tapar esses buraquinhos por onde vazam desnecessariamente privilégios e outras coisas mais, e buscar, para isso que ele foi eleito, para resolver problema, não é se fosse fácil assim, pega o dinheiro e tem que ter o poder de gestão. Aí é o diferencial de cada um. Muito bem, Paulo. Vamos aqui para a próxima mensagem. Bom dia, bancada. Uma classe tão sofrida dos professores e vocês fazendo críticas eleitorais, e o concurso de reserva do governo do estado não é politicagem? As outras classes ganham bem, os professores ganham tão pouco. Vamos valorizar a educação. Gente, olha só, em nenhum momento a gente aqui está dizendo o seguinte, que o professor não mereça esse reajuste. Ele merece até muito mais do que isso, todos os professores. O que nós estamos dizendo é apenas o fato de que houve um corte na educação por parte do governo federal. Agora repassa apenas essa conta para os municípios, é nesse aspecto, tá? Que os professores precisavam desse implemento, não há dúvida para ninguém. Vamos lembrar da situação de muitos professores, não os concursados, né? Mas aqueles que têm contratos precários, muitos não tiveram condições nem mesmo de alimentar as suas famílias, Daniel. Exato. Professores engrossaram a fila aí para pedir cesta básica, viu, Paulo? Nós não estamos aqui tirando o mérito não do reajuste, muito pelo contrário, a gente sempre defende educação, a gente sempre pede aqui mais estrutura, porque tem alunos, é uma rede imensa aí, deficiente no ensino, na qualidade do ensino também. E o professor precisa, sim, ser valorizado, como não, uma das categorias que mais merece valorização. E não é isso que a gente vê ao longo dos anos, tá? Mas esse corte aí do orçamento federal que a gente está questionando. E também os prefeitos agora, como você disse, eles vão realmente ter que rebolar aí para pagar essa conta. O telespectador lembra de um fato importante. Esse ano não é só ano de reeleição para o presidente, para os governos estaduais também. Então, é bom ampliar a lupa também aqui dentro do estado de Mato Grosso, como ele citou o governo de Mato Grosso, que também é previsto que baixe algumas medidas aí de bondade que não acontecia antes, mas que esse ano pode ser amplificada justamente porque é um ano eleitoral. E outra coisa, ninguém está inventando a roda não, viu? Esse corte aí, ele é praxe. Quando chega na hora de fechar e sancionar o orçamento, há que se fazer as contas para que caiba, para que o governo não incorra em ilegalidade lá adiante. Mas não cortou da Casa Civil, né, Paulo? Cortou da educação, tecnologia, mas sempre para agradar que, os aliados, o presidente manteve. Mas vai ter sempre né? alguém que vai ser beneficiado, outros que não. É que nem a escolha de Sofia, você vai ter que achar formas de cortar em algum e alguém vai ficar contente. Por exemplo, agora os servidores da educação estão contentes, outros, entretanto, não. É assim, não vai conseguir cobrir todo mundo, porque o cobertor não dá para cobrir todo mundo. Eu não estou aqui dizendo que... eu gostaria que ele não fizesse corte nenhum na educação, por exemplo. Exato. Mas manteve em outras análises, manteve a garantia de... Por exemplo, eu acho que ele poderia, ao invés, para fazer assim, sintonia com o que a Luciana está argumentando aqui, e argumentando com razão na minha avaliação, né? Eu acho que a educação não deveria estar no alvo aí desse corte promovido pelo presidente ao sancionar o orçamento. Por exemplo, teria que atacar, e aí teria que ter peito para fazer isso, o fundão eleitoral. Eu citei isso aqui, inclusive. Exatamente isso. Eu citei esse exemplo aqui. Nego, são 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais entre fundão, fundo eleitoral, fundo partidário. Por que não ataca isso? Se tirar dali 2 bilhões de reais, você resolve já a parada. Mas ninguém teve coragem. Porque não faz sentido você tentar garantir, por um lado, por exemplo, o auxílio
Auxílio Brasil, que é uma questão social, cortando de outras partes da área social e mantendo 5 bilhões do fundo eleitoral e 16 do orçamento secreto. Olha só, 16 com 5, 21 bilhões. Isso que não está fazendo sentido. A Anvisa, por exemplo, no combate à pandemia, tem um recurso 7 vezes menor em relação à comparação com o fundo. Mas vamos lá, continuando com as mensagens aqui. Luciana, bom dia. Se não remunera bem os professores, o governo é criticado. Se valoriza, também é criticado. Tá difícil, tá osso. É a Francisca lá do São Carlos. Bom dia, é muito fácil pagar esse reajuste dos professores, é só usar o dinheiro do paletó. Bom dia, eu lamento tanto quando é reajuste para o judiciário, vereadores e prefeitos não têm polêmica. Olha, polêmica tem, né? Mas poder para mudar essa dura realidade aqui desses aumentos é que é difícil, né? Hipocrisia. A gente falou essa semana aqui em relação à própria Câmara de Vereadores. Os vereadores têm um salário, têm a verba indenizatória e aprovou um auxílio de R$8.000 de transporte, alimentação e também com a outra transporte, alimentação e saúde, gente. O Brasil é um país aí a prefeitura não reclama, aí o prefeito que está reclamando agora, dos professores, não reclama em relação à Casa de Leis. Vamos lá. Bom dia, Luciana. Mais um dia te assistindo aqui antes de ir para o trabalho. Manda um abraço. Aqui é o seu fã número 1, o Márcio Souza, do Jardim das Américas. Olá, querido. Bom dia para você. Continue conosco aqui na audiência. Bem, gente, esse tema aqui dos professores é muito sensível, muitas polêmicas em relação à educação, mas eu gostaria de fazer um adendo aqui. Olha, eu queria e que nenhuma gestão tivesse o poder de fazer cortes para a educação. Jamais deveria ser permitido isso frente ao cenário nacional que nós temos aqui nas escolas e nas universidades públicas também. Olha, o tempo avança, são 6 horas e 36 minutos, vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, ficamos com imagens da Avenida Miguel Sutil, rotatória do Centro de Eventos, ali, olha, uma pré-preparação, porque vai ter obra ali nesse trecho também, hein, gente? Voltamos daqui a pouquinho com mais informações.